Sejam bem-vindos todos. Estamos aguardando o nosso entrevistado, não, o nosso mestre, o meu professor. Oi, Amanda. Hoje falaremos de um tema técnico meio espinhudo. Olha, seja bem-vindo, mestre. Professor, você precisa pedir para entrar, tá bom? Deixa as pessoas virem entrando. Sejam bem-vindos todos. Delícia poder falar na área do direito. Oi, Glorinha, sejam bem-vindos. Aguardando. Olá, doutora, tudo bem? Doutor, querido mestre. Professor. Isso, eu fico feliz aqui, ó. É uma emoção muito grande, né? Qual que é o seu Instagram? É Joana de Figueira, né? É Joana do Mudo Figueira, né? Tô passando aqui para divulgar, né? E aí, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Uma honra, um prazer imenso estar com você nesse canal tão democrático, né? Com certeza. Então, adorando. É uma honra. Sinceramente, eu agradeço a sua disponibilidade, o seu carinho de todos. A gente teve uma conversa incrível. Você é um professor muito querido, sempre foi. Mesmo com o coração peludo. É verdade. Primeiro, agradecer. A Roberta, um beijo para você, a professora Roberta. Opa, pessoa de primeira categoria. Tem muitas. Precisamos voltar a conversar, porque acaba no dia a dia, né? Você acaba até se isolando, né? Se afastando, né? Mas um beijão para ela também, eu agradeço. E gostaria de, primeiro, agradecer a Deus, a todas as pessoas aí, você. E é uma felicidade, é uma gratidão, né? Você foi minha aluna, não é verdade? Hoje, nós somos colegas, você é advogado, aí vem o seu convite, você não sabe, essa é a melhor remuneração, se pode falar assim, é uma gratidão, porque o professor, ele apenas direciona, apoia, mas quem faz a diferença, o propósito sempre é o aluno, e hoje é a profissional, né? E literalmente você está se destacando, parabéns você, porque eu sei que ser advogado não é uma atividade fácil. E você ainda que tem um pensamento extremamente contundente e criativo, se posiciona, porque hoje em dia o que você percebe, o fato de você contrariar o pensamento de uma pessoa, de uma instituição, você está contra aquilo, aí é aquele discurso do ódio, e não é isso, não é verdade? Não é isso, né? É Mas muito difícil ser autêntico, né, professor? Você deve encontrar isso também, porque nós comungamos na mesma linha, graças a Deus. Eu tenho a honra de ter tido você como professor, hoje como colega. Eu, particularmente, sempre tive muito carinho pelos meus mestres, professores. Eu cultivo essas amizades. Você vê que eu sempre me reaproximo, sempre busco. Eu tenho amizade com professora minha do colégio, do ginásio, até hoje. Legal. Chama de filho. Então, esse sacerdócio de ser professor, Sim. de dar aula, é uma coisa que eu reverencio desde menina. Eu sou apaixonada pela dedicação e pela benevolência e paciência que vocês têm, porque é
extraplanetário e extracorpóreo, né? Eu não teria essa resignação, essa negação. E você sabe o seguinte, né? Que literalmente até eu brinco, né? Eu falo assim, ó, eu faço o que eu gosto, eu me divirto, ainda no final do mês, né? Ainda recebe. Eu lembro muito bem dessas frases. Aliás, essas frases, elas são marcadas pra gente. Recentemente, a gente teve uma perda e está muito bem colocado nos céus, que foi o Eduardo Mundo, que era um querido, um mestre, e ele sempre falava, quem viver, verá. Com certeza. Graças a Deus, ele vivo no astral e nós estamos aqui enfrentando algo que nós nunca imaginamos, né, professor? Não. Literalmente. Eu acho que nem as pessoas do século passado imaginavam, há 100 anos que viveram tais coisas similares, imaginavam que nós teríamos novamente vivenciar algo tão complexo e tão pequeno e ao mesmo tempo tão imenso, né? Tão infinito, tão poderoso. Então, você vê, um exemplo, eu não nasci na tecnologia. Então, assim, não tinha celular, máquina, eu tenho diploma de datilografia. E aí a tecnologia, ela vai chegando, você vai se adaptando a ela, né? Mas, literalmente, alguns meses atrás, se alguém comentasse, olha, vocês vão ter que ficar em isolamento, vocês vão ficar em distanciamento social, nós vamos ter uma quarentena, só os serviços essenciais vão funcionar. As pessoas falaram o quê? Não, que isso? Tá louco. Não, literalmente, você está querendo o quê? Você quer tumultuar o governo que está aí, e aí vai o viés ideológico. Sempre. E nós vamos ver o seguinte, não é, né? Uma questão científica, é um vírus, está aí. E eu sempre falava, eu falo isso nas aulas, falo, olha, vocês têm que confundir. Quando a pessoa, a autoridade fala, quem está ali falando? Eu falei, olha, tem um momento que você tem o governante. Quem que é o governante? É o político, é o que foi eleito. Né? Então, ele está ali como governante. Ele estabelece as políticas públicas. Tem um momento que ele é o administrador público. E aí ele tem que obedecer regras. Só que muitas vezes você tem uma única pessoa, ele vai estar em algum momento como governante, como político, e em algum momento ele vai estar como administrador. O administrador, e aí nós temos o administrador federal, estadual, distrital. Só que, imagine a pessoa, ela algumas vezes ela confunde isso. O político responde, ela quer ver o povo bem, não é verdade? O povo feliz, tendo condições de ter uma vida digna. Mas é o seguinte, tem legislação, você tem que cumprir, né? E, nesse sentido, é o controle que eu sempre falo. Lá a teoria do checks and balances, né? É a teoria dos freios e contrapesos. Então é o seguinte, o executivo, ele é controlado pelo legislativo, que é controlado pelo judiciário. O legislativo, ele é controlado pelo judiciário. Ah, mas o judiciário também existe um controle. Ah, só tem processo de impeachment quanto o presidente da República? Não. O ministro do STF pode responder. Então, eles podem responder por crime, uma infração penal comum, mas o pessoal está muito focado no executivo. Porque essa é a função principal, que é o administrar. Né? Então, aparece muito mais. Claro que, lógico, eu sempre falo o seguinte, professor de administrativo e constitucional, ele faz parte do seu dia a dia. Mas eu não gostaria de estar nessa situação. E realmente, no escritório, home office, essa questão, o serviço essencial não é? Então não é fácil não. Mas estou aqui à sua disposição, não aperta muito, não é verdade? Como muito divulgado, eu propus ao grande mestre, que é professor em Direito Administrativo e Constitucional, Sim. e
Me corrija se eu estiver errada, né? Para quem não conhece, Mauro José Tavares, mestre em Direito e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Uau, hein? Uau! Nossa, eu fiquei menor ainda do que eu já era, né? Quando você mostrou. Joana, é o seguinte, é que eu já sou quase sexagenário. Então é o tempo que possibilita que você faça, vá realizando os cursos, né? Eu sempre falo o seguinte, direito, ele é maravilhoso, porque a idade não é um impedimento, não é um obstáculo. E eu sempre falo que essa sabedoria que você tem, dá para você usar em qualquer profissão. E no direito, muito mais. E eu sempre falo assim, pessoas que ficam ali e passam a ser obstáculos, desestimulando você, tem que falar o quê para você? Segue seu caminho, né? Foque no seu objetivo, no seu propósito, pense fora da casinha, faça a diferença. Conhecimento e habilidade só depende de você, de atitude, né? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu também não. Você sabe que eu fui para o direito já quase dobrando o cabo da esperança. Né? O tema de hoje, eu propus para o mestre, as limitações e liberdade do Poder Executivo, federal, estadual, municipal e distrital em tempos de pandemia. Por quê? Nós estamos vivendo uma rinha, né? Eu vejo um ringue, aquelas brigas de galo incitando galo, e a separação dos poderes é algo constitucional e a autonomia dos poderes também. Né? E fica muito difícil, está difícil até dialogar e explicar para as pessoas que isso realmente tem essa autonomia. Né? O governo federal tem a sua função geral como território federativo, nós somos uma república federativa, né? Para isso nós temos os poderes locais, o poder do governo do estado, o municipal e o distrital, porque nós temos o Distrito Federal. Então, um quarto poder dentro desses poderes. E nós tivemos, vivendo nessa pandemia, nós vivenciamos isso, a necessidade de se colocar em prática essa autonomia. Né? E, recentemente, o judiciário foi provocado, né? Até porque as pessoas não concordam com isso. Né? Mas tem como concordar com algo que é constitucional, se todo mundo briga por democracia, pela lei e por colocar em prática a nossa Constituição, que é maravilhosa, né? Ela foi muito bem elaborada, o que nos falta é que seja seguida à risca em alguns momentos. Nós tivemos agora em abril, e o ministro relator, e foi até uma decisão unânime, né? Ele foi bem colocado, teve uma arguição de descumprimento de preceito fundamental requerido pelo Conselho Federal da OAB contra a presidência da República para discutir exatamente isso. Se os poderes estaduais, municipais e distrital teria prerrogativa de função para tomar medidas emergenciais diante da saúde pública, diante do caos que virou, né? Sim. Então, nada mais com mais propriedade do que você para falar sobre isso. Né? Não, então, e aí é o seguinte, até ontem, numa entrevista, um político, um parlamentar, não vou falar o nome, ele fala, o que nós precisamos apenas? É conhecer a Constituição Federal. E ontem, inclusive, naquela visita inesperada lá do presidente da República ao STF, e nós acompanhamos pela imprensa, ele, literalmente, ele falou o quê? Olha, nós obedecemos o que está na Constituição Federal. E, primeiro detalhe, o Brasil, que é a República Federativa do Brasil, ele detém soberania como Estado. Mas o Brasil, ele é organizado político-administrativamente em união.
e estados, Distrito Federal e municípios. Está lá no artigo 18 da Constituição Federal. E aí, inclusive, a questão é, mas por que essa divisão? Por que o constituinte? Por causa dos interesses. O município, o interesse é local. No estado, o interesse é regional. O Distrito Federal, ele tem os dois interesses. Ele tem tanto o regional quanto o local. E a União, o interesse é geral, é o interesse nacional. Ótimo. Então, quando você fala, com relação a cemitério, vamos dar um exemplo, né? Você fala, nossa, professor, que exemplo, né? Em alta. Isso. É uma realidade. Há um posto de saúde, né? Há uma creche infantil. O interesse, ele é local. Então, a Constituição, nesse sentido, ela olha, interesse local, é do município. Aí o Estado, interesse regional, porque você está ali no dia a dia. Aí a União, interesse nacional, ótimo. Só que é importante, esses entes políticos, e aí nesse sentido foi interessante, essa DPF, que é a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o número 672, com relação a quê? Essa questão da polícia sanitária. Polícia sanitária. É uma polícia administrativa. Estamos falando o quê? De saúde pública. E a pergunta, o município tem competência? O Estado tem competência? O Distrito Federal tem competência? E a União? Todos os quatro têm competência. Por isso que nós temos um SUS, Sistema Único de Saúde. Então, quando você fala em saúde pública, essa competência, olha o detalhe, ela é comum. Essa é a grande sacada. É o que está na legislação. Você vai lá no artigo 23, no inciso 2 da Constituição. Saúde pública. Competência, ela é comum. A União tem, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, o município pode legislar sobre saúde pública? Pode. O município, e nós sabemos, o que vai acontecer a partir de segunda-feira? Aqui, na cidade de São Paulo, você tem um decreto do prefeito municipal com relação à circulação de veículos. Aí você fala, circulação de veículos, que área? Que vias? Urbanas. Ele tem competência? Tem. Interesse local. Então, os veículos de par, de ímpar. E você viu a abrangência desse decreto. Mas o Estado não pode ser contra ele? A União? Não. O interesse é local. E por quê? Eles, literalmente, publicou esse decreto. Aonde estão os maiores índices com relação à contaminação, com relação a isolamento, quarentena e até mortes, em relação ao Covid-19? Está aqui em São Paulo. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que tomar uma medida. Não como... Só uma observação. É importante a gente deixar muito claro que não é juízo de valor. Né? Não. É a lei. É a lei. É isso que é importante, né? É a lei. Se ele não fizer isso, ele pode responder por um crime de responsabilidade, o prefeito municipal. Ele pode responder por uma infração penal comum também. Então isso é importante. É aquele momento. Eu sou político, eu sou governante, eu gostaria que todos estivessem trabalhando. Gostaria, não tenha dúvida. Mas aí entra o administrador público. E aí o Estado, ele é interessante quando eu falo a Constituição. É o poder-dever. Ele dá poder ao prefeito. Ele dá poder ao governador do Estado. Ele dá poder ao governador do Distrito Federal. Ele dá poder ao presidente da República. Só que tem um detalhe. Ele fala no seu ouvido lá, e a Constituição Federal e outras leis. Você tem dever de ofício. Você tem que agir. E não de acordo. É aquilo que eu falo. É importante. Vontade e necessidade. Eu tenho vontade de fazer tanta coisa. Mas aí,
é necessário e o mais importante, acho que hoje, é essencial. E nós estamos lidando com o bem mais precioso, que é a vida. É a vida. E aí é o interesse da coletividade. Se eu perguntasse para qualquer pessoa, para nós, qualquer pessoa do povo, cidadão, você quer ficar sem trabalhar? Não. Ele vai falar não, né? Não tenha dúvida. Isso vai impactar na economia? Vai. Então hoje, se você perceber, nós estávamos numa crise de saúde pública, né? Depois nós somos numa crise, claro, isso vai impactar a economia, né? Varíola, H1N1, né? Peste bubônica. Nós temos na história situações além da Primeira, da Segunda Guerra Mundial que aconteceram, que vão impactar a economia, né? E agora nós estamos o quê? Nós estamos até numa crise política, porque aí fica essa questão. E o que é mais importante? Nós, operadores do direito, o viés ideológico, eu falo, ele é interessante você contextualizar, mas aqui você tem que ser pragmático. Então, o ministro do STF, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito municipal, o que a legislação estabelece? E aí é o seguinte: interesse local, que é o município, interesse regional é o estado. O Distrito Federal tem os dois interesses, porque ele era a capital do Brasil e depois, em 88, ele passa pela mudança, passa a ter uma unidade federativa. E a União. Então é aquilo, bem claro. Eu não posso, como prefeito, literalmente determinar a interrupção do quê? Dos voos internacionais no aeroporto de Congonhas. Mas por que você não pode? É voo internacional? Sim. É voo interestadual, entre estados. Você não tem essa competência. Agora, os serviços essenciais na área do município, interesse local. Serviços essenciais na área do estado, interesse regional. E hoje nós ficamos sabendo, né, que vai ser prolongado, né? Então era dia 10 de maio e agora vai ser dia 31 de maio. E aquilo é o interesse da coletividade. Ah, eu não quero. Você gosta de usar máscara? Eu não. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, não sou técnico de enfermagem. Mas é o seguinte, a partir de ontem, você é obrigado. Não é porque você quer. O interesse é da sociedade. E se você não usar, advertência, multa, podendo até chegar a que ponto? Né? Até uma infração penal. Pô, é uma doença contagiosa. Você está desobedecendo uma ordem de uma autoridade competente. Então agora, como que nós, como cidadão, olha, você, eu, podemos colaborar com quem? Colaborar com o Estado, com o município, obedecendo essas determinações. É 40. E outra, eu não quero. E por que você tem que obedecer? Poder de polícia. Poder de polícia. É a polícia administrativa. Condicionar, restringir bens, atividades, direitos individuais e coletivos. Ah, mas eles estão lá no artigo 5º, é um direito fundamental. Eu vou falar o quê? É isso mesmo. Você conhece a Constituição Federal. Só que a pergunta qual é? Eles são absolutos? Não. A partir do que o seu direito ele começar a impactar, então você não está usando máscara. Deveria estar usando. Mas você pode transmitir. Ah, mas eu sou assintomático. Você é assintomático. Mas você pode transmitir Covid-19 para outras pessoas. Então você está pensando no outro. Eu acho que agora, é mais do que nunca, é aquele, literalmente, mandamento de Deus, né? Amar ao próximo. É isso. Como a si mesmo, primeiramente. Exatamente. Empatia. O que é empatia? Se coloque no lugar do outro. Você gostaria
de que alguém estivesse transmitindo o vírus? Não. Então, vai passar? Vai. Então agora, estamos em que momento? Nós temos que, literalmente, ter uma esperança, literalmente, nesse momento da travessia, ter paciência, nesse momento de turbulência, e sabedoria na travessia. É fácil? Não. Para ninguém não é fácil. Não é para você, não é para mim. E aí, professor? A renda reduz? Claro, e aí você coloca o quê? Prioridades. Então você tem que, isso aqui eu não vou fazer, isso eu vou... Não é fácil. Não é. Né? E algumas pessoas, nós sabemos algumas famílias, algumas empresas, vai ser muito difícil. Não tenha dúvida. Mas aí que entra o governo, aí que entram todas as instituições. Nós estamos no momento, todas as instituições, não só públicas, porque esse enfrentamento, ele não é só do governo. Esse acho que é um outro equívoco. Ah, não, isso é responsabilidade do governo. Não, saúde está lá na Constituição. É dever de todos. Todos têm que colaborar com isso. Então, o que você está fazendo para colaborar para que isso não aconteça? Vamos dar um exemplo de distanciamento. Você vê, nós estamos indo bem. Né? E aí você viu, quando você verbaliza, a autoridade verbaliza que vai voltar numa data, o que acontece? O distanciamento começa a diminuir. E aí, o que é importante com relação a isso? Eu posso, como governante, querer tanta coisa, mas a Constituição Federal é a lei maior. Né? E se você não a obedecer, você pode ter certeza, o Legislativo vai provocar você, ele vai controlar você. O Judiciário vai controlar. Então, os poderes, eles são independentes e harmônicos. E o melhor, quando você tem essa independência, essa harmonia, isso resulta em governabilidade. Agora, se não existir essa harmonia, você pode ter certeza, um poder, ele literalmente, ele vai se apresentar provocado, e foi o que aconteceu. O Conselho Federal provocou o STF na DPF. O partido político também provocou o STF numa ação direta de inconstitucionalidade. Então você percebe o seguinte, você vai provocar, e é importante o que algumas pessoas também falam, professor, e agora? Preciso comprar máscara. Eu vou ter que licitar, né? Por isso que a lei federal 13.979 de 2020, ela literalmente a lei vem e fala, estado de calamidade pública. E aí nós vamos dizer assim, a regra é licitar, só que numa situação de calamidade, eu posso fazer a contratação direta. Claro que tem que observar preço de mercado, mas eu não tenho que observar todo o procedimento de licitação. Exatamente, porque é um procedimento formal, né? Só retardaria tudo, né? Porque é um processo. Então, você imagina, preciso comprar máscara, preciso comprar insumos, medicamentos. Aí o edital publica 45 dias de divulgação. Na hora que terminar a licitação pública, imagina, esses números que estão aí, literalmente, eles vão aumentar. Com certeza. E aí é importante o quê? Nós, principalmente, como operadores do direito, porque você sabe, você faz parte de grupos sociais, família, e você escuta pessoas, né, discursos de ódio, não, essa questão da economia, não tenha dúvida. Só que agora é o seguinte, o que é essencial agora? É a saúde, né? A economia é importante. E aí você faz o quê? Essa ajuda. É o momento. É fácil? Não. Mas então é importante o quê? Com relação a isso. A União tem competência. É uma competência que ela tem. Mas ela não pode invadir a competência do Estado e do município. Porque
Porque no Pacto Federativo há uma autonomia, até fala assim, ó, autonomia, autogoverno, autolegislação. Olha agora, autoadministração. Então, o município, ele se auto-administra, não é verdade? Certo? Aí tá, com relação a esse momento, até eu achei interessante, teve a portaria do Ministério da Saúde, a própria legislação, e importante o quê? Decreto é ato administrativo. Decreto não passa pelo processo legislativo. Ele pode ser controlado pelo judiciário. Ele, se o chefe do executivo exorbitar, o legislativo também pode suspender a eficácia desse decreto se ele exorbitar desse poder dele de regulamentar. Então é importante o que? Nós estamos vivendo um momento que é uma exceção, literalmente. E essa pandemia, outro detalhe, nós não estamos numa intervenção, nada de intervenção federal sobre estados e Distrito Federal. Não estamos diante de uma intervenção do Estado no município. Não estamos num estado de defesa. Não estamos num estado de sítio. Hoje nós estamos o quê? Numa situação, um caso de calamidade pública. Essa é a hipótese. É a nossa... essa é a realidade. É uma pandemia e isso vai fazer o quê? Eu preciso desse poder de polícia. É que as pessoas... e aí, em razão do próprio período em que os militares estiveram no governo, essa palavra polícia, ela tem um ranço nela. Ela vem carregada com o quê? Não, polícia é ditadura. Polícia é tortura. Não. Polícia prende. Então, o fiscal da vigilância sanitária foi lá no supermercado, tem um produto vencido, ele vai apreender o produto e vai multar. Poder de polícia. O guarda municipal multou você por excesso de velocidade. Poder de polícia. Você não tem um alvará de funcionamento. Polícia. Então é o seguinte, mas onde está a polícia? É o poder de polícia. Polícia em que sentido? De restrição, de condicionamento. E claro, você não obedece à restrição, vai ter sanção? A legislação. E professor, mas e o poder de polícia? Está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional e você pode, com base nele, se utilizar em todos os, literalmente, no ordenamento jurídico para fazer valer o quê? O interesse público. E aqui, inclusive, é um princípio. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Não é o que o Mauro quer, não é o que a Joana quer, não é o que o Alexandre quer, não é o que o Joel quer, não é o que o Cláudio... Não, agora, literalmente, é coletividade, é povo. Então, nesse sentido, tá bom? Não é fácil, né? Não. Governar. Não é fácil entender a lei nem aplicar. Não. Principalmente porque o que a gente vê hoje, né? É sempre evocar os artigos que mais convêm, né? E o meu direito de ir e vir. E o meu direito é o que ficou mais latente, né? Sim. E aí você coloca, e a lei é muito clara, exatamente isso, o interesse público. Público, com certeza. E importante é o seguinte, tem uma frase, Rui Barbosa, né? Ele até fala o seguinte, com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Então, cuidado com os salvadores. As pessoas salvam, não, só pela lei. Né? E quando você extrapola
você excede, você se desvia, um desvio de finalidade, você desvia de... Quando você é omisso, o que está acontecendo? Você está contrariando a lei. E nós temos que ter em mente que o administrador público ele não pode ser omisso. E quando ele está em omissão, ele responde. Isso caracteriza abuso de poder, a omissão. É os três macaquinhos, né? Não vejo nada, escuto nada, não fala nada. Porque muitas vezes a omissão ela é um pouco conveniente. Você evita um monte de... não vou ter tanto problema com relação a isso. É importante o quê? Pacto federativo. Você tem que agir. Você não pode ser omisso. Mas você também não pode se ceder, não pode extrapolar e você não pode se desviar. Porque se você fizer isso, vai ter um outro poder te controlando. Chegamos ao ponto que causa essa inquietude na população, né? O fato de ter que tomar medidas, e tomar medidas severas e drásticas, não quer dizer que essas medidas estejam extremamente corretas, né? Sim, com certeza. A lei não impõe determinada medida, ela dá liberdade para o gestor, para o administrador público, para o governante, a medidas, né? Poder discricionário, lembra? Exatamente, poder discricionário. Por isso que as entidades, até a população mesmo, ela pode provocar os órgãos, as instituições de defesa de direitos, para que essas medidas que atinjam até a coletividade, que não são bem planejadas, com certeza, elas passem a ser revistas. Né? Exatamente. Nós estamos com essa coisa Você está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Qualquer lesão ou ameaça ao seu direito, provoque o Poder Judiciário. Alguém está impedindo você? Não. O Poder Judiciário, ele é provocado. Provoque e ele vai se manifestar. Quem é a autoridade? É o presidente da República? O que acontece? Quem foi provocado? O Supremo Tribunal Federal. É um prefeito? Você vai provocar aqui a Justiça Estadual. Provoque e aí você vai deliberar. Olha só um exemplo. Nós sabemos hoje, teve até decisão do TRF3 com relação a quê? Para que o presidente da República apresente o quê? Os exames. Olha a que ponto nós chegamos. Os exames. E por quê? Os poderes são independentes e harmônicos. Os governantes têm autonomia, não tenha dúvida. Mas sempre vem o interesse público, o interesse da coletividade, em relação aos seus atos, em relação às suas medidas. Então, aquilo fala, mas é estranho. Algumas pessoas falam, mas isso está errado. Eu falei, por que você está falando que está errado? Qual que é o órgão? Você provocou o órgão competente? Porque senão você fica no blá blá blá. Nas redes sociais, não é verdade? Conversando e falando. Qual é o fundamento? Você tem uma manifestação, a partir do momento, você tem uma manifestação do prefeito, você tem uma manifestação de um tribunal de justiça, de um tribunal superior, do Congresso Nacional. E nós estamos, né? Acho que nós acompanhamos, acho que tem uns momentos no nosso país em que você tem preponderância de um poder. Acho que nós tivemos épocas, uma preponderância muito grande do Poder Judiciário, outra época do Legislativo. Acho que hoje que nós percebemos, os poderes, literalmente, os três estão pululando. Estão pululando. Literalmente, nunca o Judiciário foi tão acionado, tão provocado como hoje. E o Legislativo? E por quê? Você não votou? E aí, você está fazendo o quê, parlamentar? É o que eu falo, inclusive. Mas você não votou? Cobre do seu parlamentar, dentro da sua área ali de atuação. Porque essa demora, ela impacta? Com certeza. O processo legislativo, essa demora, ela vai impactar. Só que nós estamos num momento excepcional. Essa demora, ela vai repercutir o quê? Em vidas. Então, você
públicas têm que ser o quê? Eficiente. Agora, por isso que eu tenho que decretar calamidade pública. Tem a Lei Federal 13.979 de 2020, para fazer o quê? O legislador, ele não pode deixar você engessado. Ele tem que dar possibilidade de você analisar as medidas, né, que existem e adotar medida. Ah, ele adotou uma medida. Então tá bom. Não concordo. Não concorda? Provoque os poderes constituintes. Ah, eu vou provocar... vamos dar um exemplo aí. Eu quero provocar o Poder Judiciário. Provoque o Poder Judiciário. Né? Ah, eu entendo que eu sou motorista de aplicativo e eu quero circular. Eu não concordo com o decreto. Olha, meu serviço aqui eu entendo que é essencial, só que o governo não está lá na relação ao decreto. Contrate um advogado, uma advogada que tem capacidade postulatória e ele vai postular e você vai ter o quê? Você vai ter uma decisão. Mas aqui, que eu percebo, você deve estar acompanhando a atuação principalmente do PROCON. Né? Sim. E aí eu fico decepcionado como ser humano, como cidadão, e aí pessoas aproveitam, pessoas físicas, pessoas jurídicas, aproveitam esse momento para ter vantagem, né? Que absurdo, poxa. Onde a empatia sua, visando lucro, visando o seu interesse pessoal, e aqui é aquilo. Nós sabemos muito olhar para o nosso umbigo. É fácil, porque ele está no nosso corpo. Mas olha, interesse público não é isso. Não é o que é melhor para mim. É o que é melhor para todos. Né? E o governante, ele pode tomar alguma decisão que não lhe agrada? Pode ser que alguma medida mereça ser reavaliada? Claro, ele é um ser humano, ele é governante. E sim, deve. E se ele não faz isso por vontade própria ali, tendo essa autoridade, provoque o Poder Judiciário em você, provoque o Poder Legislativo. E por quê? Ele sabe. O que ele fizer, ele pode responder por crime de responsabilidade, ele pode responder por infração penal comum. Ele não é. Ah, só porque ele é prefeito municipal, governador do estado, ele é um ministro de estado, ele é o presidente da república, ele é um ministro do STF, ele é um ministro de estado. Todo agente público é passível de responder pelos seus atos. Tá certo? Então, ó, nós não tem Deus aqui. É imprescindível que as pessoas tomem essas atitudes pensando no coletivo e provoquem até as entidades de classe, né? Vamos chegar nisso, exatamente. Importantíssimo, porque elas nos representam. Nós temos também essa prerrogativa como cidadão de correr atrás dos nossos direitos e provocar as instituições de defesa de direitos para que nos representem. Mas a entidade de classe, ela já tem todo o aparato, assim como mesmo você falou. Provoque o deputado, provoque o vereador, eles estão nos sistemas, eles estão mais próximos, eles têm as ferramentas muito mais à mão, muito mais disponíveis para fazer o que nós teríamos o caminho longo da burocracia. Ele já tem as ferramentas, né? E olha, tem um comentário aqui, né, do Deus aqui, ó. Ninguém está acima da lei. Essa é a realidade. E olha, vamos dar um exemplo aqui concreto, atual, com relação à posse lá do... Neilson é meu amigo do Rio de Janeiro, acabou de entrar também. Então, a nomeação do diretor da Polícia Federal. Olha só, a legislação estabelece quem é competente para nomear o diretor da Polícia Federal? O presidente da República. Ele é competente, indiscutível. Primeiro, ele precisa consultar o ministro de Estado? A legislação obriga? Não. Esse é um cargo público comissionado, é livre nomeação dele, livre exoneração. Claro que, por uma questão de cordialidade, você está no governo, você dá autonomia, aí não já, a questão da ética, você tem um ministro de Estado, existe aí subordinação entre a Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, por uma questão
de ética ali, convivência no dia a dia. Você vê, consulta. Agora, ele é competente? Claro. Precisaria ser admitido? Não. A exoneração é de ofício. Ele tem essa competência. Só que o que aconteceu? O mandato de segurança, nós tivemos um partido político que impetrou um mandato de segurança coletivo e o decreto que foi publicado, o relator desse mandato de segurança coletivo, que está lá no artigo 21 da Lei Federal 12.016 de 2009, né, tem previsão na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 70 da Constituição, mandato de segurança coletivo. O partido político impetrou, foi distribuído ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ele, literalmente, ele concedeu a liminar, determinando que suspende a eficácia do decreto. Decreto, ato administrativo. Decreto assinado por quem? Pelo presidente da República, chefe do executivo, chefe do Poder Executivo. Vem um ministro do Poder Judiciário, STF, e literalmente suspende a eficácia desse decreto, que ele ia tomar posse. Ele foi nomeado. E aí acabou depois, a própria presidência da República revogou essa posse, acabou nomeando outro, e agora esse mandato de segurança, nós sabemos, ele vai perder o objeto, né? E o objeto dele é esse. Mas olha aqui, ó, o que você acabou de falar, é um partido político. Na ADPF, foi o Conselho Federal o quê? Da OAB. Esse é o momento, e você falou bem, não só das entidades de classe, mas das associações, dos grupos que estão lá, literalmente, com um objetivo comum, um objetivo que é o interesse público, defender os interesses não só daquele grupo, não fica aquele interesse individual homogêneo. Não, hoje nós temos que defender todas essas instituições, tanto públicas quanto privadas, o interesse difuso de todos. Então é o banco, são as instituições financeiras, não é verdade? Organizações sociais, as organizações sociais, o CIPS, as organizações da sociedade civil que estão aí colaborando. Então, todas as instituições, tanto públicas quanto privadas. Porque senão, sabe aquele lavo minhas mãos? Isso é responsabilidade do governo. Não. Isso é responsabilidade, isso é dever de todos. Então, quando você não coloca máscara, você está violando um dever como cidadão, né? Quando você não observa esse distanciamento social, você também não está obedecendo isso. Então, você tem dever. E aí você falou uma palavrinha, ética. Nós gostamos muito de defender a ética do governo, a ética das instituições, né? Mas nós esquecemos o seguinte, e a ética do ser humano, do cidadão, você com seus valores, que começa na família, não é verdade? E não é ética? Aí porque senão fica a ética da conveniência. Ah, não, isso não é conveniente para mim. Então é antiético, né? Não, eu não tenho que fazer nada, isso é um problema do governo. Eu não sou responsável por esse vírus. Não, dever de todos, né? Todos. Então vejam só, e aí, claro, professor, e a amizade? Não tem amizade, literalmente. Por quê? Onde está o princípio da impessoalidade? Claro, mas não tem função de confiança? Sim, mas a função de confiança é relacionado ao seu trabalho na administração pública, né? Então, senão, por quê? Nós sabemos a súmula vinculante lá no número 13, que é o nepotismo. É claro, eu quero a minha esposa, eu quero meus filhos, eu quero todas as pessoas
próximo a mim. Só que o servidor, muitas vezes, o administrador, ele é rápido, né? Aí eu tive que vedar o chamado nepotismo cruzado. Olha, você contrata minha esposa, eu contrato a sua. Não pode. Não pode. Então agora eu me É um privilégio que o cargo não te dá, né? Não. Essa é a ideia. Pode tudo, né? Professor, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Essa indicação do diretor da PF não fere o princípio da administração pública, uma vez que o presidente tem amizade com o indicado? Então, aí eu falo. Tem um princípio da administração pública que é o princípio da impessoalidade, né? Então, vejam só. Esse princípio, ele não pode ser violado e ele é imperativo, ele é cogente. O que tem que se analisar é até que ponto esse relacionamento ele ocorria. Então, eu frequento a sua casa, eu fui padrinho do seu filho, literalmente eu viajo nas férias com a sua família, cria um vínculo de amizade. Né? E eu vou falar o quê? Literalmente, como professor de direito administrativo. Existe um princípio que tem que ser obedecido. Qual é o princípio? Que é o princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Se cargo público comissionado é livre nomeação, livre exoneração. Eu confio na doutora Joana? Eu confio, tá bom? Eu posso escolher ela para um cargo? Claro, não tenha dúvida. Agora, o que nós temos que perceber? Só o fato da amizade em si, né? Você não poderia falar assim, não, só amizade. Mas não é. Você tem que pegar a amizade com o quê? Você tem que somar. Não, competência, qualificação. mas eu vou mais longe que isso. Mais longe. A amizade para você fornecer informações daquele órgão que atenda ao seu interesse. Né? Então vamos lá. Eu posso até sair com você, com pessoas, profissionais, um almoço, um jantar, um evento social. Não há problema nenhum. Agora, quando você verbaliza, você dá conhecimento, que você quer informações daquele órgão público, e essas informações, bem claro, não estou falando em, olha, eu não posso ter informações sigilosas de procedimentos daquela instituição. A pergunta, outra pessoa vai ter? Não, porque isso compromete a investigação. Isso eu não posso ter. É a mesma coisa o juiz, o promotor. Você, advogada, por que você, como advogada, não pode falar determinados assuntos do cliente? Sigilo, porque senão você será responsabilizado. Então, uma amizade em que você, com base nessa amizade, você quer um privilégio, não tenha dúvida. E isso vai contra os princípios da administração pública. O fato de eu estar com você em eventos, almoços, em eventos, não há essa questão, porque você fala, então é o seguinte, a autoridade ela não pode ter amizade com ninguém. Mas o cargo público comissionado, ele tem essa competência, ele não tem essa exigência com relação, olha, eu vou ser ministro, vamos dar um exemplo, eu vou ser ministro da educação, ministro da saúde. A legislação, ela não exige, se você for lá no artigo 87 da Constituição... Não tem pré-requisitos, né? Não tem esse pré-requisito aí. Agora, eu nomeio você, cargo público comissionado, não tem esse requisito. Agora, você começa a, literalmente, fazer a gestão pública de acordo com os interesses daquela autoridade, você começa a fornecer informações que normalmente não deveriam, não tenha dúvida. Isso viola a administração. E a decisão na concessão, é o que eu vou falar, está na decisão. É uma somatória, né? Em relação a quê? Olha, eu quero trocar, eu quero ter acesso ao que faz. Então, a decisão aqui da liminar do ministro do STF, do
Alexandre de Moraes, a decisão dele com relação a liminar, suspendendo a eficácia do decreto, foi uma somatória. Só o fato. Não foi baseado no fato simplesmente da ser amigo. Exatamente. Houve vários indícios e várias comprovações, vários elementos probatórios que levaram a essa decisão que foi os princípios normativos. Exato. E por que ele concedeu a liminar? Até comprometeria o ente federativo, a figura. E outra, não só isso e outra. A Polícia Federal, ela é uma polícia federal, é um órgão público da União. Ela é do Estado, literalmente. Ela não é do A, do B, está lá na Constituição Federal. Ela é um órgão público federal. Essa é a questão. E claro, o ministro concedeu liminar, uma pessoa toma posse, ela começa a adotar medidas, né? E aí o que acontece? Quais são as consequências dessas medidas? Por isso sempre a liminar tem esse objetivo. Não adianta nada. Se o dano aconteceu, eu tenho que, literalmente, com a liminar, interromper o dano. Né? Eu não quero que o dano aconteça, ele é irreparável. Já fez o estrago. Aí não adianta mais, não adianta. Cortar mal pela raiz antes que ela vire árvore. Não tem dúvida. O juiz, ele trabalha com o quê? Com as provas que, livre convencimento. Né? Tá bom? Vamos lá. Professor, está chegando perto do nosso final. Faltam 4 minutos. Então, tudo isso amarrando, a gente volta para o início. Essa pergunta dela foi extremamente oportuna. Autonomia dos poderes. Isso. Interesse federativo. Interesse coletivo. Sim, com certeza. Então, bem claro. Pacto federativo, os entes políticos, todos, União, Estado, Distrito Federal e Município, têm autonomia. E o que é autonomia? Autogoverno, autoadministração, autolegislação, de acordo com o interesse. Interesse local, interesse regional e interesse nacional. E onde está isso? Está na Constituição Federal, artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. E não só isso, e saúde pública é dever não só do Estado. Quando eu falo Estado, todos esses entes políticos, é dever de todos, seu, meu, de todos nós, tá bom? Aí vou agradecer. Eu te agradeço a todos que estiveram com a gente até agora. Foi um grande prazer. Eu espero encontrá-lo. Tivemos apelos aqui. Nós queremos mais lives com esse mestre. Obrigado. Você está gravando? Você está gravando? Você sabe que eu não consegui gravar? Eu não sei ainda. Eu estou entrando nesse vídeo, mas vai estar disponível 24 horas. E eu estou aprendendo, né? Então, vai ficar 24 horas, né? As pessoas podem copiar. E mandar pergunta. Muito obrigada, professor Mauro. Um encanto, você é um querido. Obrigada a todos que participaram. Eu espero que a gente se encontre em breve, que a gente possa se abraçar e discutir tudo sobre direito administrativo, constitucional, que você é uma aula ambulante, eu sempre aprendo. Não. E aí eu vou fazer o fechamento aí, né? Então, primeiro, agradecer a Deus, agradecer a você, a minha felicidade, você aluna, você advogada, o seu convite, você não sabe como você me deixa feliz, emocionado, gratidão, é só isso que eu posso. Agradecer a todos que nos acompanharam, vamos fazer mais lives, eu acho que é um assunto extremamente interessante, e gratidão. Eu agradeço a todos porque eu sou o que sou por causa de vocês, né? Literalmente, a família contribui, mas os alunos, os profissionais, todos vocês, literalmente sim, é o alicerce para que nós possamos continuar nessa vida